Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que a face de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 6 de outubro de 2025, dentro desse novo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a lição 2 de hoje, ela tem como título Valor em Lugares Inesperados. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 2, versículos 2 até 11, e também em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, Tiago, capítulo 2, versículo 25, e dentro desses capítulos e versículos, menciona que o novo líder do povo de Israel, chamado Josué, ele envia dois espias secretamente para que eles pudessem observar a terra prometida. E ao chegarem numa cidade chamada Jericó, que era uma cidade assim, fortaleza, assim, com muros altos, eles se hospedaram em uma casa de prostituição de uma mulher chamada Raabe. E ali eles são bem acolhidos por essa mulher, né? Mostrando assim a todos nós que nós vemos valores em lugares inesperados, né? Porque eles foram bem atendidos por uma prostituta, né? E eles passam a noite nesse lugar. Porém, por serem israelitas, eles são logo identificados pelas demais pessoas que frequentavam aquele recinto, frequentavam aquele lugar, e essas pessoas informaram o rei cananeu de que havia realmente israelitas e espias observando as terras, e o rei não gostou nada disto. Então o rei pede para que esses servos que é do palácio ali, seguranças dele, para que eles fossem até esta casa de prostituição e com a certeza com a intenção de matá-los. E ao chegarem nessa casa de Raabe, os servos do rei perguntaram se esses espias israelitas estavam ali, né, hospedados. E ela responde que realmente eles estiveram ali, né? A Raabe foi correta, realmente eles estiveram ali. Mas aí ela passa a mentir e diz lá mas que durante a noite eles tinham ido embora, ou seja, ela mentiu porque ela preservou a vida desses espias israelitas, porque ela já conhecia o Senhor e dos feitos de Deus no passado, e que a intenção de Deus era realmente invadir a terra prometida. Ela pega e protege realmente esses espias e coloca eles no telhado da casa de prostituição. E ela menciona para os guardas do rei, dizendo que durante a noite eles haviam saído, esses espias, e que eles corressem atrás, né, que eles poderiam estar perto ali ainda. E foi o que eles fizeram. E vendo assim uma análise assim do que ocorreu ali, o que a gente tira para nós, que em momento algum a Bíblia aprova a mentira, né? E no caso Raabe mentiu, dizendo que realmente os israelitas não estavam ali. E até disse que eles tinham sede de noite, né? Porque a mentira,
ela é algo realmente do pai da mentira, que chama-se Satanás, que ele é um enganador, né, um trapaceiro, e é assim que ele age, né? Já Deus não, nas Sagradas Escrituras não tem nenhum ponto dizendo que realmente a mentira faz parte do cristão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, nós vemos aqui outros valores realmente dessa senhora Raabe, que embora ela fosse prostituta, mas ela mantinha a sua fé no Senhor, e ali foi o momento alto, né, na chegada desses espias, um momento alto dela realmente fortalecer sua fé, e ela fazia a sua convicção ao proteger aqueles espias israelitas, né? E aqui em Hebreus 11:31 diz que confirma a fé de Raabe, porque ela protegeu esses espias em vez de acolher e se apegar à cultura pecaminosa ali de Cananeia, dos cananeus em geral, né? E Tiago, capítulo 2, versículo 25, esse profeta, esse escritor, Tiago, né, inspirado por Deus, ele elogia muito Raabe por ela oferecer essa hospedagem a esses espias, colocando em risco a sua vida. E por isto que o Senhor Deus usou o que era bom em Raabe, né? Porque posterior a isso ela acabou se convertendo. E porque que essa Raabe, prostituta, ela tinha fé no Senhor. E a escolha dela de pertencer ao povo de Deus, né? Que tanto é que Jericó foi destruída e Deus preservou Raabe de toda essa destruição. E nós encontramos também palavras semelhantes às de Raabe em outros textos que nos ensinam que apenas Deus merece adoração e louvor, né? Porque Ele é o Criador e mantenedor do universo. Está lá em Êxodo 20, versículo 3 e 6, Deuteronômio 4, versículo 39 e Deuteronômio 5, versículo 8. Demonstrando assim que uma escolha consciente de reconhecer a Deus dos israelitas como a única divindade é algo realmente que uma pessoa comprometida, né? Uma pessoa que realmente mostra que a salvação e é um Deus só, que é o Criador do universo, que é o Deus de Jacó, de Abraão. E a confissão demonstrada dessa Raabe compreendia que a soberania de Deus estava ligada ao juízo que ele, Deus, traria para Jericó. E tanto é que Raabe sabia realmente sobre este assunto, porque Deus já havia mencionado bem antes, na primeira vez que os israelitas tentaram adentrar ali em Jericó. E a cidade cananeia chamada Jericó, que se encontra dentro das terras prometidas por Deus, ela era assim bem fortalecida por seus muros altos de pedra, próximo ao Rio Jordão. E foi para lá que esses dois espias israelitas ordenados por Josué foram para observar e relatar tudo que havia dentro daquela cidade de Jericó e em todas as regiões ali da Terra Prometida, o que havia lá dentro. E como se tratava de uma cidade ímpia, cuja população estava assim envolvida em total corrupção e imoralidade, as casas de prostituição, elas ficavam assim abertas dia e noite. E era algo assim muito comum aos cananeus, até eles aceitavam isso. E os dois espias, por não terem opção, segundo eles, né? Porque se Deus mandou eles para lá, Deus daria essa opção. Mas eles, por conta própria, eles resolveram ir para esse lugar. E esse lugar era comum em todas as nações, né? Eles resolveram
hospedar nessa casa de prostituição ali, para não levantar suspeitas também que os israelitas estavam ali. Porém, nós devemos saber que Deus prometeu dar aquelas terras de Canaã aos israelitas, e o Senhor estava com aqueles israelitas, né? E assim os dois espias pousaram ali naquela casa, dormiram ali naquela casa de prostituição dessa senhora chamada Raabe. E seus dois espias israelitas queriam não levantar suspeitas, né, para pousar ali naquele lugar, naquele prostíbulo, eles se enganaram. E o tiro saiu pela culatra, porque o lugar onde há filhos de Deus, principalmente lugar assim ímpio, é impossível de ser notado, porque pelo modo de agir, as formas de agir, as pessoas sabem que um cristão ele é diferente. E logo a notícia chegou aos ouvidos do rei, que disseram para ele: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Está lá em Josué 2:2, ou seja, foram reconhecidos os espias. E pessoas viram os dois espias na casa de Raabe e informaram o rei. E o rei, por tudo que já tinha ouvido sobre os prodígios e poder de Deus, e dele mencionar que aquelas terras ali seriam do povo de Israel, ele rei já estava bastante tenso e nervoso, e ainda mais quando soube que tinha pessoas assim diferentes de Israel naquelas terras que eles habitavam. E o rei mandou alguns homens ir, né, até a casa de Raabe para que essas pessoas tirassem os espias de lá, naquela casa, e que essa prostituta jogasse eles para fora, né? Era a intenção deles. E Raabe pressentiu isto, que a ideia do rei era matar os espias, e ela escondeu seus hóspedes especiais no telhado de sua casa, porque conhecia os feitos de Deus, né, com o povo de Israel, que fez coisas assim sobrenaturais que ela sabia, Raabe sabia, dividiu o Mar Vermelho, e que um dia Deus iria tomar aquelas terras de Canaã, e agora ela resolveu ajudar os espias israelitas. E quando os soldados do rei chegaram até a casa de Raabe, e mencionando que sabiam que dois israelitas se encontravam ali, e que elas entregassem esses espias, ela despistou com mentira, né? E disse que para o servo do rei que os espias realmente estiveram lá, porém, quando ela fechou ali seu estabelecimento, os espias haviam ido embora ainda escuro na noite, e que ela não sabia para onde eles tinham ido, mas disse para os servos do rei para eles irem atrás depressa, né, que eles os alcançariam, que está lá em Josué 2:5. E Deus de forma alguma disse aos dois espias que eles deveriam se hospedar ali naquela casa de prostituição. Foram eles, por conta própria, que decidiram fazer assim, né? E na realidade eles foram espiar lá aquelas terras por ordem de Deus. E Deus somente iria dar solução para eles. Eles deveriam aguardar no Senhor. E Raabe, que sabia dos feitos do Senhor, de todo o povo de Israel, né, e dos milagres de Deus, resolveu ajudar nesse ato louvável, né? Porém, esse elemento apresentado nessa história, chamado de mentira, utilizada por Raabe para proteger a vida dos dois espias, Deus jamais concorda com trapaças, enganos e mentiras. Porém, pelo fato de Raabe estar inserida em um lugar de pecado, com uma sociedade ímpia, né, que até Deus sempre condenou e trouxe juízo para aquele lugar, sobre aquela nação,
é compreensível dela agir assim, onde todos erram, né? Tem essa possibilidade de todos errarem, como diz lá em Gênesis 15:16, Deuteronômio 9:5 e Levíticos capítulo 18, versículo 25 até 28. Mas o fato é que, mesmo em lugares pecaminosos, inesperados, nós encontramos pessoas boas, pessoas de valor que querem aceitar a Jesus. Como foi o caso dessa mulher chamada Raabe, que ela estava numa casa de prostituição e ela foi alcançada pelo poder de Deus. É verdade que no Novo Testamento, livros exaltam a fé de Raabe. Em uma análise geral sobre essa personagem, nos mostra que a Bíblia aprova a atitude de ajudar pessoas assim, mas que não aprova jamais a mentira que Deus abomina e como a Raabe aplicou ali. Nós somos propensos muitas vezes a pensar que Deus, para ser justo, deve se restringir sua oferta de salvação apenas a pessoas moralmente dignas. Mas a mensagem bíblica revelada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento é que a oferta de salvação ela é extensiva a todas as pessoas, a todos os pecadores. E Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, que foi o caso, e está lá em Lucas 5, versículos 31 e 32. E o livro do apóstolo Paulo também fala lá em Hebreus 11:31, nos diz que pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E vejam, meus amigos, né, que esse livro, ele é conhecido, no livro de Hebreus, né, capítulo 11, ele é conhecido como a galeria da fé, como os heróis da fé, ou seja, Raabe passa a ser uma das heroínas da fé. E já no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25, diz lá: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. Quando acolheu os emissários, ela o fez partir por outro caminho? Bom, aqui mostra que a fé e obras, elas andam juntas, né? Não são elementos separados. E assim Tiago elogia o ato de Raabe por oferecer hospedagem aos dois espias e dar a dois espias israelitas uma rota segura, né? O caminho que eles deviam sair dali daquela casa de prostituição para serem salvos da destruição. O Senhor usa o que é de bom em alguém, no caso aqui da prostituta, que era a fé no Criador. E por escolher, a partir daí, viver uma vida consagrada, como de fato ocorreu com Raabe após isso. E ao ver o que estava acontecendo ali, Raabe declarou para os espias, né? O Senhor, o Deus de vocês, é Deus de cima, nos céus e embaixo da terra. Está lá em Josué 2:11. Uma maravilha ver isto, né, de uma mulher pecadora, prostituta, cananeia, reconhecer o Deus Criador de todas as coisas, Yahvé, né, o Criador de todas as coisas, o Deus único. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a partir disso, né, meus amigos e minhas amigas, nós vemos que a salvação Deus deixa à disposição para todas as pessoas. Pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, pode ser um traficante, pode ser um criminoso. Todos têm uma segunda chance, têm a possibilidade de ter um Deus Salvador e sair deste caminho. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia bastante feliz, um dia abençoado junto ao Senhor Jesus. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.